Boa noite a todos e todas. Bem-vindos a essa live do Escritório Gilberto Álvares, Advogados Associados. Bom, neste evento trataremos de um tema, os impactos da pandemia na realidade econômica e nos contratos bancários. Agradecemos desde já a presença de todos vocês e esperamos fazer um bom debate. Estarão conosco nesta noite os palestrantes, Dr. Gilberto Álvares dos Santos, que é advogado, sócio do Escritório Gilberto Álvares Advogados Associados, especialista em Direito Econômico, com foco empresarial, tributário e aduaneiro. Ele abordará o tema geral, o Banco Central e as ferramentas e programas para enfrentar a pandemia. Temos a honra de receber neste evento também, como nosso convidado e parceiro jurídico, o Dr. Joaci Souza Viana, que é advogado com escritório sediado e consolidado em Guarapari e é especialista em Direito Processual Civil e Bancário e abordará o tema geral, os contratos entre bancos e clientes, empresas e consumidores. Temos também conosco o Jean Aquino, nosso especialista em marketing e comunicação e aprendiz do direito, que está nos ajudando hoje nos bastidores desta live. Lorena, é um prazer estar com vocês, né, com a senhora e com o doutor Gilberto, nessa parceria, né, que nós estamos iniciando. E, infelizmente, ou felizmente, né, ao vivo tem essas coisas, a gente tem que, às vezes, improvisar, mas vamos lá. A questão toda do nosso tema principal, que é abordar as consequências da pandemia, né, no cenário econômico e nos contratos bancários, é um tema relevante e atual. Então, o que é o direito bancário? Que modalidade é essa do direito? Do que trata essa modalidade? Então, nós temos alguns conceitos que podem ser utilizados, que servem de balizamento para a gente poder entender, né, o que é o direito bancário. Então, direito bancário ele pode ser conceituado, segundo Nelson Aragão, como sendo conjunto de regras e princípios especialmente aplicáveis ao conjunto da atividade bancária, em sentido lato, compreendendo a recepção de depósitos, o empréstimo de fundos e uma série de outros tipos de operações ativas e passivas. Então, o direito bancário, ele necessariamente é uma relação contratual estabelecida com uma instituição financeira. E a gente, de uma forma geral, a gente fala com um banco, né? Então, nessa relação contratual, necessariamente, de um lado, estará uma instituição financeira. Os contratos bancários, eles podem ser divididos em vários grupos, mas para nosso tempo, que é pequeno, né, e a gente tem que ser bem abrangente em vários aspectos, eu vou só listar aqui alguns. Nós temos aí, dentro dessas contratações, o depósito bancário, o mútuo bancário, o desconto bancário, a fiança, o fomento mercantil, factoring, câmbio, que seriam os mais relevantes, né? Para o nosso tema em especial, nós destacaríamos dois tipos de contratação, que é o depósito bancário, onde o sujeito passivo da relação contratual aí seria o cliente, ou melhor, seria o banco, né, na obrigação, e o cliente figuraria como depositante, o sujeito ativo. Exemplo disso é a poupança, né, que é o mais fácil da gente poder visualizar. E aquele tema que é a contratação que chama mais atenção para o nosso tema hoje é o mútuo, né, que nessa espécie de contrato o banco figura na posição ativa como credor, fornecendo recursos, e quem recebe fica na posição passiva de devedor. No mútuo bancário, o contrato, o banco empresta uma certa quantia de dinheiro ao cliente, o qual se obriga a pagá-lo num determinado prazo, acrescidos de encargos remuneratórios e contratados. Então, nessa linha de raciocínio, nós vamos observar que tudo que nós estávamos trabalhando e vivendo, né, atualmente, numa situação até de uma certa estabilidade, entre aspas, nós estávamos numa ascensão, né, econômica, nós começávamos a uma ascensão econômica, isso tudo deixou de existir com essa situação da pandemia do coronavírus. E, logicamente, essa situação atinge diretamente esses contratos, em especial os contratos de mútuo. Então, o que nós temos de importante para destacar para vocês?
esse tipo de contratação é uma contratação não tão antiga, mas a disciplina de direito bancário, ela passou a ser tratada há pouco tempo, né, como ciência jurídica. Então, nós vamos ter aí uma inserção dessa matéria, até mesmo como disciplina nas faculdades, no início da década de 90, foi quando se começou a se discutir isso. Então, hoje nós temos decisões, doutrinas, livros, artigos, de vários aspectos sobre essa temática. E o contrato bancário, em especial, é um contrato que nós precisamos dele. A atividade bancária é essencial para a economia, é essencial para que haja progresso, desenvolvimento. O problema nosso é que a maioria dessas contratações, às vezes, não são regradas como deveriam ser regradas dentro daquilo que a legislação prevê. Como exemplo bem característico, bem emblemático, eu cito uma decisão do dia 6 de junho, agora, próximo passado, sexta-feira, no Tribunal de Justiça de São Paulo, onde uma idosa tinha uma contratação em que a taxa de juros era de mais de 10, era em torno de 1000% ao ano. Então, se nós observarmos esse tipo de situação, é uma situação extrema e absurda. Infelizmente, isso não é um caso isolado, um caso à parte, é um caso que, infelizmente, vem se repetindo, até porque nós não temos um regramento bem específico, né, disto. E o mais importante, esse tipo de contrato é um contrato de adesão. Quem vai contratar com o banco não discute, não consegue estabelecer regras de igual para igual. Então, ou você aceita aquilo que está no contrato e assume a obrigação, ou você não tem a contratação. Então, inicialmente, para ficar bem claro e ficar bem tranquilo para todos, nesse tipo de contratação a gente tem que observar claramente alguns aspectos. O primeiro deles seria a taxa de juros. Isso é importantíssimo. É interessante se observar qual a taxa de juros que vai se aplicar naquela modalidade. E, se possível, pesquisar entre várias instituições. O segundo ponto seria o prazo do contrato. Quanto maior o prazo, menor seria a parcela, mas, ao mesmo tempo, você vai pagar muito mais em termos de encargos e juros daquilo que você contrataria. E, em especial, a gente tem que observar a modalidade. Às vezes, a gente, dentro da experiência que a gente tem de advogado que milita desde 1997 nessa área, a gente observa que existem algumas situações em que, apesar da denominação que é dada ao contrato, a natureza dele é totalmente diversa. Então, o contrato bancário, em especial o contrato de mútuo, né, que envolve aí o empréstimo à pessoa física e pessoa jurídica, ela tem alguns tipos de contrato que chamam mais atenção e se destacam. Para a pessoa jurídica, a gente observa o capital de giro, né, que é um instrumento muito importante para a empresa, para o empresário. E para a pessoa física, nós temos o CDC, é o contrato direto ao consumidor, né, crédito direto ao consumidor. E também, outro tipo de contratação que chama muita atenção é a contratação imobiliária, né, os financiamentos através de instituições financeiras de imóveis. Então, nesse momento, com a pandemia, nós temos aí uma incerteza. O Dr. Gilberto vai explanar melhor essa situação, né, quando ele for falar. O que nós temos, infelizmente, é que hoje os bancos têm uma garantia de uma proteção tranquila para que pudesse vencer essa etapa da pandemia com tranquilidade. Agora, esses mesmos benefícios não estão chegando à ponta ao consumidor. Então, esse é o nosso tema hoje. Eu acho que nós temos bastante assunto, né, para a gente poder tratar. Eu queria agradecer a oportunidade, saudar novamente o Dr. Gilberto e me colocar à disposição para a gente poder continuar a nossa conversa e esclarecimentos. Obrigado, doutora. Dando sequência à palestra agora, aqui, essa live, eu chamo de volta o Dr. Gilberto, que conseguiu se reconectar conosco, para apresentar o tema dele, que é
o sistema financeiro bancário... Voltamos? Estamos ouvindo. O sistema financeiro nacional, né, e os impactos dessa pandemia, né, os bancos e a instabilidade política atual. Então, doutor Gilberto, por favor, com a palavra. Boa noite, doutora Lorena. Boa noite, doutor Joaci. Quero agradecer especialmente ao professor Luiz Frechiani, economista e presidente do Instituto Insere, por estar realizando esse evento conosco. Bem, o que resta para mim nessa discussão é situar, nesse primeiro momento da nossa conversa, como é que a pandemia tomou conta do mundo e qual foi as providências e reações de cada país, ou em conjunto, né, para fazer frente aos desafios dela. Primeiramente, é importante que no mundo entender que a maioria das economias estava em processo de recuperação, né? Principalmente boas economias da Europa, que tinha havido arrastada pela crise de 2009, e com isso estava em processo literal de recuperação. Neste caso, nós tivemos uma reação estranha, porque vários países começaram a não ter credibilidade na doença. E ao assim agir, abriu a retaguarda para que o vírus transformasse, né, uma crise de saúde pública em diversos tipos de crise em cadeia. O exemplo claro foi a Itália, outro exemplo foi os Estados Unidos, outro exemplo foi a Suécia e outro exemplo a Espanha. Mas, de qualquer maneira, quando eles se reorganizaram e tentaram agir conjuntamente numa linha de enfrentamento do problema, nós vimos que as políticas que foram cedidas como solução para um primeiro momento, para dar conta da pouca infraestrutura hospitalar no mundo para uma pandemia dessa, então não é um problema de um país A ou de um país B, foi o isolamento social. Alguns países buscaram lockdown, mas muito investimento na área de saúde, em hospitais, em profissionais, em pesquisa e principalmente em vacina. Só para você ter uma ideia, vários países, em torno de 80 países, se uniram para poder financiar não só a produção da vacina, como a descoberta da vacina, a produção e a sua distribuição no mundo todo. O Brasil, indo e voltando, está participando desse esforço. Na crise econômica, no aspecto econômico deste momento, da crise, da pandemia, nós vimos que o socorro aos vulneráveis foram uma das medidas adotadas pelo mundo. Em média, se pagou $700 a cada um dos vulneráveis para poder enfrentar esse processo de transição da pandemia. A classe média foi beneficiada, na maioria dos países do mundo, também com abono, uma solução, com aporte emergencial em torno de $2.000 no mundo. O socorro à micro, pequena e média empresa foi o sustentáculo para que não houvesse uma maior desestruturação das economias locais, e isso se passou pelo crédito facilitado. O crédito facilitado chegado na ponta. No Brasil, o grande problema que nós passamos a viver foi que nossa economia não estava em crescimento, ela estava no nível de estagnação, no máximo 1% era a previsão do PIB. E, além disso, nós já estávamos vivendo o que se chama aqui no Brasil e no mundo uma crise política, onde as linguagens dos principais atores para enfrentar um desafio como esse não estavam batendo, né? Presidente com Congresso, Poder Judiciário com todo mundo, governadores, prefeitos, ou seja, nós estávamos vivendo uma pandemia no sentido ao quadrado. E esse momento que a gente passou a viver dificultou o que a gente entende para as medidas chegarem na ponta. Mas, de qualquer maneira, nós vivenciamos uma experiência aqui, que foi do ministro da Economia, usando um instrumento, uma ferramenta muito importante e que nós, normalmente, a sociedade não damos valor, e agora fica muito claro a importância dessa ferramenta, que é o Banco Central, que eu passo a chamar aqui de Caixa de Pandora. Caixa de Pandora, na mitologia, um mito, né, tinha o dever de distribuir justiça, bem-estar, mas também distribuir coisa ruim. Ele distribuiu a coisa ruim e escondeu a esperança nessa caixa de Pandora.
E a caixa de Pandora, nessa distribuição de falta de esperança, é o Banco Central, que só para vocês terem ideia, por que eu coloco a importância do Banco Central? Ele autoriza e fiscaliza os bancos. Ele regula e supervisiona todo o sistema financeiro. Ele controla o crédito, se vai ser bastante crédito que nós vamos ter na sociedade ou se nós vamos ter restrição de crédito na sociedade. Ele, de certa maneira, emite a moeda, tanto em papel como moeda em metal. Controla o fluxo dos capitais estrangeiros, gerencia, né, e estabelece a chamada taxa de juro básico, que nós chamamos de Selic, né, é conhecida por nós. A Selic aumentou, a Selic subiu. É praticamente mensal essa expectativa, porque a taxa Selic ela tem um papel muito importante na regulação da economia e o controle da inflação. Bem, com esse papel todo, com esse poder todo, quando eu ouço falar em Banco Central, você ouve falar em Banco Central, a primeira impressão que nós temos é o seguinte, é uma interlocução com bancos, concorda? Pois bem, e é uma interlocução com bancos, mas não deveria ser. Porque, de certa maneira, os banqueiros ficam lá no Banco Central e conseguem melhores benefícios do que o resto da sociedade, do que o setor da indústria, do que o setor do comércio, do que o setor de serviço, o setor da agricultura e, pior, o consumidor que está na estrutura abaixo do teto. Bem, o que nós vimos? Por que a gente percebe que há um privilégio, né? Vamos lá. Os bancos, em março, no início da pandemia, está lá no site do Banco Central, as medidas para liquidez do sistema financeiro, foi oferecida aos bancos e está disponível ferramentas que somada dá 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Só para vocês terem ideia, o depósito compulsório, que é o que se recolhe parte, 50% de tudo que o banco opera naquele dia, para reter no Banco Central, isso aí foi liberado. Então, isso significa que, de imediato, os bancos já tiveram uma chamada liquidez de 150 bilhões de reais. A letra financeira, que é um instrumento de aplicação, né, e de investimento, os bancos tiveram também a possibilidade de ter facilidade de manusear esse crédito, que a operação dele é por 2 anos, estabelecendo um período menor de 30 até 1 ano. Só isso aí vai dar uma liquidez para os bancos brasileiros em 670 bilhões. Por último, são mais 6 ou 8 medidas que foram tomadas, que elas somadas, elas vão enfrentar aí 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Bem, o que nós temos? Nós temos que o sistema financeiro, ele é dominado 80% por 5 bancos, né? E o resto dos bancos, que dominaria 20% dessas receitas, seriam os bancos cooperativos, os bancos estaduais e vários bancos de investimentos. Bem, em contrapartida, a gente passa a perceber que essa assistência dada aos bancos, de acordo com esse mesmo site do Banco Central, ele diz lá que era para atender quem dela necessitava, quem do crédito necessitava. Quem necessita de crédito numa pandemia, onde que foi paralisado com o isolamento social a economia, onde que as pessoas não podiam mais desenvolver a sua atividade econômica, teve problema no emprego, né? Teve problema no capital de giro, teve problema no pagamento da folha, na folha. Então, tudo isso, de certa maneira, no Banco Central estava lá dito que esse crédito, todo esse esforço que o Banco Central estava fazendo com os bancos seria para esses bancos atenderem a quem necessitava. E a quem necessitava, nós sabemos. A pequena e microempresa, nós sabemos o setor de consumo, que é a população. E nós tivemos um grande problema nesse item. A classe média ficou abandonada na assistência de primeira hora nessa pandemia. Nós vimos aí registros, que até é humilhante, várias pessoas da classe média recorrendo aos R$600. Né? Isso saiu na imprensa. Né? Isso por quê? Porque no mundo todo houve uma socorro emergencial para as famílias vulneráveis, para os informais, mas também teve para o dono da padaria, o dono do bar, o profissional liberal que deixou de receber suas fontes de renda porque os contratos todos foram encerrados, que norteou então, uma situação mais de conforto para essas pessoas. Sem contar no Brasil, um outro fato aqui para encerrar e depois eu retomo, foi que a maioria dos créditos colocados à disposição, e eu vou fazer uma lista de crédito por crédito, programa por programa que a micro e pequena empresa vai ter no segundo bloco, só foi atingido até 20 de maio
só 23% de toda a indústria, de todo o comércio, todo o serviço, teve acesso a qualquer tipo de crédito facilitado, com taxas que, de fato, ajudem a enfrentar uma crise. Então, a situação, doutor Joacir, doutora Lorena, todos que estão nos assistindo na live, é de que, lamentavelmente, a gente vive uma crise, no qual essa crise tem um papel muito importante do governo para gerenciar a chamada debilidade econômica que passamos a ter, numa relação de harmonia com o poder, e a gente vê que essas medidas não chegaram até a ponta final, e eu repito, principalmente as empresas, microempresas, pequenas empresas e médias empresas do país. Agradeço aí a participação nessa primeira parte cedida para mim. Ótimo, muito obrigada, doutor Gilberto, pela exposição. E dando sequência ao nosso segundo bloco da live, eu gostaria de ceder a palavra, né, novamente ao doutor Gilberto. A gente fez uma inversão no primeiro bloco, e no segundo a gente retoma o cronograma inicial. Então, o doutor Gilberto já pode tomar um pouquinho de água aí para já começar a falar agora sobre as principais medidas adotadas pelos bancos e pelo governo para combater a crise econômica. Com a palavra, então, por favor, doutor Gilberto. Vamos lá. Pessoal, veja bem, enquanto nós vimos na minha primeira parte da minha exposição, que os bancos tiveram de socorro imediato 1 trilhão e 200 bilhões de reais, eu repito, está na página do Banco Central, acessou, isso faz parte, inclusive, da transparência do Banco Central. Nós vimos que para o resto da economia, e aí entendendo setor industrial, setor comercial, setor de serviço e área de campo agrícola e o consumidor, essa mesma disponibilidade nós não tivemos. Quem dera, o empresário sabe o que eu estou falando. Se o seu banco ligasse para você e falasse, olha, você agora tem 5, 8 ferramentas de crédito que estão todos subsidiados, né? Com o máximo de 3%, 4% ao ano para você quitar, com 36 meses para você pagar, com 1 ano para você de carência, ou seja, haveria um conforto, porque ele estaria sabendo que ele não teria que se preocupar com outra coisa, porque ele teria as linhas de crédito para, na hora que ele precisasse, ele poder lançar a mão. O que nós vimos que aconteceu no Brasil foi que demorou de ser aplicada essas normativas na prática, quando o empresário, quando o consumidor já estava com a corda no pescoço, na garganta, é que começou a sair um pouco desses créditos. Mas mesmo assim, eu vou dizer para vocês que, de acordo com o nosso levantamento, em torno de 300 bilhões foi colocado para o resto da sociedade até agora. Então, em contrapartida de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Não estou dizendo que não tem que colocar para o sistema financeiro essa quantia, nem mais e nem menos. Eu estou dizendo que a ferramenta disponível de imediato, pronto atendimento do sistema financeiro, aconteceu em março, e para o resto da sociedade até hoje não está à disposição. Não estou dizendo que 300 bilhões é pouco ou muito, até porque, como eu disse, 72% de toda a atividade industrial, comercial e serviço não tiveram acesso até hoje ao crédito facilitado. Mas esse é o número que foi colocado à disposição. Pode ser que, com as prorrogações das medidas provisórias, a gente vai alcançar aí um pouco maior essa cifra, mas duvido que ultrapasse a 600 a 800 bilhões de reais. Mas vamos lá. Para os vulneráveis, todos nós vimos que foi aplicado aquela quantia emergencial de R$600. Isso, uma previsão total de gasto, foi de 100 bilhões. 100 bilhões que, em tese, vai atender 60 milhões de pessoas. Então, 100 bilhões para 60 milhões de pessoas. Né? 1 trilhão e 200 bilhões para os 5 maiores que dominam 80% dos bancos no Brasil. Quanto à pessoa jurídica, nós tivemos 3 projetos, né, de crédito. O primeiro, que foi aquele para regularizar a situação do emprego e renda. Então, foi a possibilidade, a flexibilização para que as empresas pudessem reduzir salário de acordo com a redução do horário de trabalho. O outro foi suspensão do contrato de trabalho.
para essa operação, qual foi o papel do governo? Ele disponibilizou até dois salários, o correspondente ao seguro-desemprego que cada um teria direito se fosse mandado embora. Então, o governo completa para as empresas, quando ela faz esses acordos, permitindo que o trabalhador receba, no mínimo, o correspondente ao seu seguro-desemprego. Esse benefício, por sua vez, ele vai ser prorrogado agora, foi editado pela medida provisória 936, foi prorrogado, e na prorrogação, o Congresso está discutindo essa semana, justamente o que vai agregar a essas medidas. E uma das coisas importantes é que, em vez de botar prazo na lei, que depois amarra o executivo, você não tem mais um prazo, mas o executivo vai poder avaliar, de acordo com o avanço ou não da pandemia, a prorrogação do prazo em que as empresas poderão prorrogar, suspender contratos ou reduzir proporcionalmente contrato e salário. A desoneração da folha das empresas, que tanto se diz que é um problema, né? Ela, de certa maneira, também foi atendida. Ela vai ocorrer e ela vai ter uma prorrogação de 2021 para até 2022. Então, isso, para as empresas, gera uma folga, realmente, porque ela não será tributada na sua parte geral da folha, né? O custo da alimentação, né, para o trabalhador, que ele também é considerado como salário, para efeito de tributação da folha, né, e para efeito da tributação deste auxílio alimentação, ele não vai ser mais ligado como efeito de salário. Então, ele não vai ser considerado salário. Por isso, também, os tributos que podem incidir a auxílio alimentação caem fora. Tá? O que tem de novo e que vai gerar ainda muitas frentes de discussão depois, será a prorrogação dos empréstimos consignados. Vocês estão vendo que a medida que está sendo proposta no Congresso não é de prorrogação, de suspensão, de renegociação de todos os contratos na vida da relação do sistema bancário. Está se priorizando os empréstimos que ocorreram consignados, ou seja, aqueles que vêm amarrado à folha, ao pagamento da folha, né? Neste aí, se a pessoa teve redução de salário, se ele teve contrato suspenso, se ele foi demitido, ou se ele foi infectado pelo coronavírus, ele poderá, sim, fazer uma renegociação dos seus contratos e, com isso, poderá ter a redução e novos prazos para pagamento, sem que isso onere muito aquele valor que ele está endividado, assim dito, né? Para começar a pagar, ele teria 90 dias de carência, entendendo possivelmente a proposta que está no Congresso, de que esses 90 dias nós já estaríamos numa situação, frente à pandemia, maior e mais tranquila. Uma outra medida, que essa sim, eu até vivenciei com alguns clientes meus, foi difícil, gente, que foi o financiamento à folha de pagamento. Até porque a taxa do financiamento da folha de pagamento estava muito atraente, ou está atraente, porque ainda ela existe, pelo menos para essa primeira fase da medida provisória 944, ela vai até final de junho. Creio também que será prorrogada. A taxa anual é de 3,75 no início, quando foi proposto. Mas como é taxa Selic, toda vez que a taxa Selic cai, possivelmente essas taxas também serão reajustadas, adequadas, assim dito. Só que os bancos começaram a criar uma burocracia maior. Se vinculou à exigência de ter naquela agência ou naquele banco a conta salário da empresa. E aí, meu amigo, a empresa que não teve a conta salário, ou que não tinha conta salário, porque não pagava-se via banco, ela, de certa maneira, foi impedida em alguns bancos de receber. Outros bancos, por esforço da própria gerência, aí você via que era um componente do gerente do banco, ele realmente se esforçou, credenciou essa empresa numa conta salário, estabeleceu a taxa de pagamento para poder viabilizar o financiamento da folha de pagamento dos empregados, que é muito importante, porque esse financiamento, o empregado não tem nada a ver, é a empresa que vai pagar. Mas o mais importante, a empresa terá 6 meses de carência, e pode até ser prorrogado conforme o tamanho dessa crise. E ele terá 36 meses para pagar. Então, a empresa que tem aquele empregado que ele precisa manter, né, que ele tem aquela estrutura de trabalhadores que ele não quer prejudicar, ele teria esse acesso à folha. Mas, como eu disse, a média foi de 28% das empresas que tiveram acesso a esse crédito, um crédito facilitado, um crédito bem recomendado.
por último, entre os programas do governo, é um programa que vem rolando desde 1º de abril. Desculpa, né? 1º de abril costuma ser a data da mentira, mas ele vem porque foi um esforço grande do Sebrae ter um programa que atendesse a empresa naquilo que é essencial ao crédito. Ela vai receber o crédito e vai gerenciar esse crédito da maneira melhor para a sua empresa, e não ficar amarrado na folha, e não ficar amarrado na situação do contrato de trabalho do empregado. Bem, ela conseguiu isso através da medida provisória 958, foi transformada em lei 13.999 de 2020, mas que não foi colocada em prática, mas que no momento recente, semana passada, conseguiram resolver um entrave. Os bancos não satisfeitos com 1 trilhão e 200 bilhões para sua liquidez e ofertar na ponta, exigiu garantia do governo. E o governo, para ceder essa linha de crédito, teve que aportar 20 bilhões de reais no fundo garantidor para que esse valor pudesse ele ser um limitador e um balizador para que os bancos pudessem, na ponta, fazer chegar o crédito nas empresas. O qual é bom, né, dessa medida? É que ela teria que ser desburocratizada, e ela não foi. Então, o primeiro item do objetivo dela já perdemos. O outro fato fundamental nisso aí é que a vantagem dessa medida é que ela permite que a empresa pegue até 30% do faturamento do ano anterior. Então, o quanto faturou em 2019, aplica-se 30% e ela pode tomar esse recurso, né? Todo mundo espera que, na hora disso acontecer, os bancos não criem sua burocracia também e joguem a empresa para o fundo do poço, né, para não ter acesso a esse valor. Aquelas empresas de 1 ano, só encerrando essa parte, o que vai acontecer com elas? Elas, de certa maneira, vão ter esse financiamento na base de 50% do seu capital integralizado ou 30% do que ela apurou no ano de 2019, qual que for o maior, né, ela vai poder contar. Encerrando totalmente, eu chamo a atenção dos empresários ou filhos, ou assessores, ou trabalhadores de empresas de contabilidade, de administração, o seguinte: foi adotado um refis para as empresas que têm dívida tributária no país. Esse refis federal, ele foi prorrogado até o final deste mês de junho, e ele permite que as empresas renegociem sua dívida, inclusive as dívidas que já foram parceladas. A facilidade desse refinanciamento do refis é que 1% ele paga agora e pode parcelar esse 1% ainda, e depois que encerrar o parcelamento desse 1% da dívida renegociada, é que ele vai começar a pagar as prestações das demais. E é óbvio que todos esses prazos a gente compreende que vai ser prorrogado, porque a pandemia está aí e ela não disse ainda o momento que vai nos abandonar. Encerrando, eu vou dizer que esse financiamento ele tem reduções de juros, reduções de multas significativas. Então, as empresas puderem consultar os seus contadores para poder avaliar o acesso a essa ferramenta importante que é o refis da União. Agradeço aí, doutora Lorena, doutor Joaci, e a todos vocês pela paciência nas informações. São muitos dados, são muitas informações, mas eu acho que para um início de conversa nós estamos indo no caminho certo, né, doutor Joaci? Perfeitamente. Sem dúvida. Eu agradeço ao doutor Gilberto pela sua brilhante exposição das principais medidas que o governo vem adotando, né, para que a gente consiga passar por essa pandemia de uma forma menos gravosa e onerosa para todos. A gente sabe as dificuldades que principalmente os pequenos empresários, microempreendedores individuais e aqueles que são informais, os trabalhadores autônomos e informais estão enfrentando. Então, algumas dessas medidas realmente têm feito um benefício para todos e outras nem tanto por conta dessas complicações e dessa burocracia imensa que a gente vive hoje. Seguindo, então, a nossa live, e em complemento ao que foi exposto até agora pelo doutor Gilberto e pelas palavras do primeiro bloco, eu passo a fala ao doutor Joaci Viana para abordar o tema, os impactos da pandemia nos contratos bancários. Por favor, doutor Joaci, obrigada. Obrigado, doutor Lorena, doutor Gilberto. Era importante essa explanação que o doutor Gilberto colocou no início, para que a gente pudesse ter um contexto, uma visão bem ampla
da nossa realidade econômica e financeira. E tudo que a pandemia, né, causou de impacto nesse cenário. E com os bancos, né, com as relações contratuais de banco, não poderia ser diferente, né? Nós vimos realmente que houve uma problemática um problema muito grande com relação a isso. Uma postura mais transparente do banco era o que se esperava neste momento, né? E que realmente não aconteceu. Nós tivemos várias instituições financeiras falando, né, sobre a prorrogação dos prazos, a renegociação dos contratos, a promessa de que teria-se um tratamento diferenciado com relação a esta situação, mas o que tem acontecido na realidade não é isso. Aquilo que os clientes têm nos trazido e aquilo que nós temos recebido de informações não é essa a situação que tem acontecido. Então, no primeiro momento, se falou em se ter a prorrogação dos contratos. Então, se prorroga o contrato por 90 dias, por exemplo. Esses 90 dias, normalmente, o que tem sido feito? Eles têm sido inseridos ao final do contrato. E o cliente paga por esse período. Paga por esse período. Então, os juros, os encargos contratuais estabelecidos naquele tipo de contrato, ela se prorroga como se aquele período não tivesse acontecido. Então, não existe uma suspensão no pagamento desses encargos e juros previstos no contrato. Então, é uma situação difícil, né? E o que a gente observou também, eu pude receber também grandes informações, grandes indícios de que realmente aconteceram, através dos clientes, né? É a situação de que a dificuldade que tem sido observada nas relações, nos pedidos que as pessoas têm feito. Hoje você observa que as pessoas têm procurado os bancos para fazer esse tipo de negociação, até mesmo porque os bancos prometeram. Então, o que chama atenção em especial são algumas situações em que, inclusive, o judiciário teve que atuar. Existe uma ação civil pública em que um juiz de Brasília pede que aos grandes bancos, né, os 5 maiores, que o doutor Gilberto citou, que informe se realmente eles estão fazendo aquilo que eles prometeram. Então, o que nós estamos vendo, infelizmente, é uma possibilidade de uma propaganda enganosa. Se promete aquilo que não se está se cumprindo. Então, a orientação que nós damos hoje, né, para ser bem objetivo e ser bem real com o que nós estamos tratando. Procure o seu banco, converse com o seu gerente, busque a via extrajudicial e documente tudo. Se possível, faça isso por escrito. Busque deixar bem claro que você tentou essa via que está sendo prometida pelo governo e pelos bancos. Não obtendo êxito, infelizmente, a via judicial terá que ser percorrida. E o que nós temos observado, infelizmente, também é que essas promessas, elas estão sendo cumpridas, sim, mas não para aqueles que estão necessitados. Os bancos têm feito essas ofertas para aquelas pessoas cujas atividades, por exemplo, não terão impacto. Se você colocar, por exemplo, as operadoras de turismo, essas pessoas têm tido bastante dificuldade com os contratos bancários. Por quê? Porque são atividades que dificilmente vão retornar uma tranquilidade pós-pandemia. Então, o que nós vamos observar, né, esses impactos, essas situações se prolongarem por muito, muito tempo. E o que preocupa muito é que grande parte dessas questões terão que ser resolvidas judicialmente. E a gente tem que buscar o judiciário com a certeza de que o judiciário possa dar a resposta certa, né, a resposta verdadeira, e que acate, traga paz social. Eu acho que vai ser um pouco difícil, não estou sendo pessimista, mas nós temos que viver isto. Então, para efeito de sintetizar o que eu quero trazer para vocês, é isso. Os impactos existem, os contratos bancários estão sendo impactados, estão sendo, havendo um desequilíbrio nessa relação contratual, e aquilo que a gente esperava das instituições financeiras e do próprio governo não está acontecendo.
Não está acontecendo. Então, fatalmente, a gente vai ter que buscar a via judicial. Não estou querendo judicializar as situações, mas eu volto a repetir. Volte ao seu banco, converse com o seu gerente, procure saber detalhadamente aquilo que você contratou, como é a forma que você vai prorrogar esse contrato, qual é a taxa de juros que vai ser aplicada, qual é o prazo desse contrato, como que esses encargos e juros serão aplicados, se vai se levar em conta esse período de possível suspensão. Então, isso é importantíssimo nós observarmos hoje. Então, hoje, nós temos várias decisões favoráveis aos consumidores, aos clientes. Eu cito uma decisão de Minas Gerais, de uma prestadora de serviço, a Ambev. Estou fazendo até propaganda aqui que não deveria fazer, mas só para situar bem a questão. Era um financiamento de um veículo. Não se conseguiu resolver extrajudicialmente, a pessoa buscou o judiciário, e a decisão judicial foi no sentido de suspender o contrato, pelo prazo de 90 dias, sem a incidência de juros e encargos. Então, existe essa possibilidade. Existe essa situação, pode ser resolvida desta forma. Agora, nós temos que observar cada contrato, cada situação que é colocada nesta relação com o banco, para que a gente possa estabelecer realmente o que será feito. O mais importante é o que o cliente não deixe de buscar orientação especializada, uma orientação de uma pessoa que possa realmente dar sustentação e possa realmente dar indícios, orientação de como proceder nessas situações. Eu acredito que é uma situação que nós vamos vivenciar, nós vamos passar e que vai ser realmente vencida, mas nós temos que estar atentos. Aquilo que é direito, é seu direito, se está sendo prometido, tem que ser cumprido. A gente tem que fazer cumprir. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, doutora Lorena, doutor Gilberto. Ótimo, excelente, doutor Joaci, suas colocações, até o caso prático trazido como exemplo, né, de sucesso alcançado na via judicial. Infelizmente, quando se trata de relação consumidor-banco, a gente fala de contratos de adesão, e aí, nesse caso, o consumidor é sempre a ponta, a via mais frágil, né? Não tem nem um espaço para negociar, vamos colocar assim. Então, as tentativas extrajudiciais são importantes para fins de documentar, né? Tudo aquilo que está se pedindo e que é de direito, das medidas que hoje o governo colocou em prática para que os bancos disponibilizem. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, infelizmente, elas não são suficientes, não são exitosas. E aí entra, sim, a assessoria jurídica para esses casos, né? Vamos dar início agora às perguntas, então. Acho que das exposições dos temas que a gente se propôs a trazer para todos os que estão nos ouvindo, a gente conseguiu falar brilhantemente, o doutor Gilberto e o doutor Joaci. Então, eu tenho aqui algumas perguntas que nos foram enviadas durante toda essa semana. A gente fez uma pré-seleção de, basicamente, 3 perguntas para cada um dos nossos debatedores que estão aqui hoje, e outras perguntas que nos foram enviadas agora ao vivo, durante a live, que a gente também fez uma seleção e que, posteriormente, a gente vai colocá-las para que os doutores possam esclarecer as dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Então, antes de ler a minha primeira pergunta ao doutor Joaci, eu gostaria de informar que o presidente do Instituto Insere, que é o corresponsável por essa live, né, apoiador e correalizador, que está fornecendo certificados de participação, está conosco agora, está aqui ao vivo. Eu gostaria de convidá-lo a se juntar com a gente. Luiz Cláudio Frechiani, boa noite, bem-vindo. Se apresente, faça uma breve introdução e, se quiser também, faça uma pergunta para os debatedores, dando início a essa fase de perguntas e respostas. Boa noite a todos, eu estou muito satisfeito com o evento que vocês estão organizando, o Insere está participando, e eu gostaria de deixar o público bem à vontade para participar, para perguntar, e mais no final, como eu cheguei agora por um probleminha, eu atrasei um pouquinho aqui, e eu mais tarde faço alguma perguntinha.
Obrigado pela participação, pela presença. O Insere agradece e está muito feliz com a participação de vocês. Tá ótimo. Forte abraço, professor Luiz Frechiani. Forte abraço, hein? Obrigado. Obrigada, Luiz. Então, vou fazer a primeira pergunta aqui direcionada ao Dr. Joaci, quer dizer, aos dois debatedores, mas eu acho que tem mais a ver com a área de atuação aqui que o Dr. Joaci atua. Foi feito pelo Vinícius Tavares, que é também advogado, associado, parceiro aqui nosso do escritório, e a pergunta dele é possível buscar a revisão de um contrato bancário, tendo em vista a redução ou até mesmo a perda da renda, face à pandemia do coronavírus? Ótima pergunta. A resposta inicial é sim, existe essa possibilidade. É exatamente isso que está acontecendo, né? É essa realidade que a gente está vivendo. As pessoas não têm renda, não têm receita, e não tem como mais fazer frente às suas obrigações contratuais bancárias. E as respostas que a gente tem ouvido, né, das instituições financeiras através dos clientes são as mais interessantes possíveis. Que não tem como resolver, que vai ser transferido para outro nível de análise, e muitas outras respostas que não solucionam a situação. Mas a resposta, Vinícius, sim, existe essa possibilidade. O que a gente tem que estar atento, e eu chamo a atenção, é não se aproveitar desta situação da pandemia para se resolver questões que ainda, ou melhor, questões que já existiam. Então, para que o contrato seja revisto, que o contrato possa ser analisado e trazido a um equilíbrio na sua relação, é preciso ficar bem claro que a situação passou a existir em face da pandemia. É necessário fazer prova disso, é necessário estar bem claro e evidente que houve essa situação de perda de receita, para que a contratação possa ser analisada e ter um êxito, até mesmo pela via judicial, de uma solução que possa trazer equilíbrio novamente para as partes do contrato. Tá ótimo. Obrigada. A segunda pergunta eu direciono ao Dr. Gilberto Álvares. Foi feita pelo senhor Eustáquio Reis. É a seguinte: o irreparável impacto na classe média informal, principalmente na área de alimentos servidos prontos para o consumo, vendedores ambulantes de natureza informal e etc., poderiam informar qual o percentual da população que se enquadram direta e indiretamente nessa classe e nesses impactos? Doutora Lorena, eu vou até somar essa pergunta, porque essa pergunta praticamente eu falei aqui na minha exposição, que esse setor específico que o meu caro amigo, doutor Eustáquio, que foi colega de curso de espanhol, prazer em estar com o nosso amigo aqui nesse debate, eu disse que hoje está estimando 60 milhões de pessoas nessa categoria, você entendeu? E nessa categoria nós estamos falando de informais que são pequenos restaurantes, que são aqueles trabalhadores ambulantes, né? São a empregada doméstica, a faxineira. Então, essas pessoas, juntamente com o pequeno comércio, né, com o pequeno comércio do bairro lá, elas se enquadram nessa situação. Porém, o que eu chamei a atenção foi que não houve uma diferenciação em termos do valor aportado para a ajuda emergencial para aquele que estava numa situação totalmente vulnerável, aquele miserável, aquele que já se encontrava numa situação ruim, né, para com aqueles outros que, de certa maneira, já tinha muitas contas para pagar e não tinha a receita, ou faltou-lhe a receita com a pandemia. A princípio, meu amigo Eustáquio, eu te diria isso, diria que em torno de 60 milhões foi o acesso dessas pessoas, ainda pendente 8 milhões de acessos para esse benefício, de acordo com os dados oficiais do governo, tá? Aí a gente vai lidar ou não com a confiabilidade e a crença dos dados. Mas, a princípio, eu tenho que trabalhar com os dados que são oficiais, porque eu não quis trazer fontes que pudesse ser contrariado desnecessariamente. Tá certo. Seguindo, então, com o doutor Gilberto, as transações bancárias realizadas neste período são prejudiciais para as pessoas físicas?
Essa é uma pergunta da senhora Carla Aparecida. Você poderia Carla, responder? Eu poderia sim, Carla. Eu digo o seguinte, na hora que mais nós estamos precisando de crédito, tanto você como pessoa física, como consumidor, como seu vizinho aí, que é dono de um comércio, né? Como contador, que não pôde, que os seus clientes não estão conseguindo honrar com seus compromissos, o dentista, em síntese. Na hora do crédito é agora, né? O que nós temos assistido é que os juros ainda não estão dentro de uma realidade da pandemia. Bem, alguns bancos, não vou nem citar para não ter direcionamento de pergunta, têm trabalhado com juros aí que varia de 0,80% a 1,5% de financiamento nessa época para a pessoa física, né? Aqueles créditos consignados também conseguem ter um bom percentual numa negociação com o banco, né? Se você está perguntando se é prejudicial, eu diria o seguinte, se você não tiver necessidade e puder segurar um pouco mais para acessar qualquer crédito que seja muito oneroso para você no futuro, eu recomendo, não vá nesse crédito. Mas se você não tem muito o que fazer, levante as alternativas que tenha e submeta os contratos dessas alternativas a um profissional, né? Ou a um aconselhamento de um profissional, principalmente um profissional da área jurídica ou, na pior das hipóteses, um profissional da área contábil que possa analisar aquele contrato e ver se os juros eles estão sendo praticados de forma inadequada como vendeu, porque nós temos muito problema. O banco te vende de um jeito e na hora que você assina o contrato, ele te traz outras coisas e você só vai descobrir lá na frente, na hora que a situação está muito complicada e você quer discutir aquele contrato. Perfeitamente. Primeira pergunta. Doutores, eu gostaria agora de, já que nós fizemos o sorteio, fizemos as perguntas e não temos mais nenhuma pergunta para agora, eu vou pedir que os doutores façam as palavras finais, 1 minuto para cada, para a gente dar por encerrada essa live. Pois não, doutor Gilberto, pode começar? Posso começar assim. O que eu quis trazer aqui para a reflexão de todos nós é que há um setor da economia prejudicado. Eu peço a vocês o seguinte, procure suas entidades de classe, procure imediatamente, peça para que elas reclamem, fale com elas que elas precisam também ter uma relação muito mais próxima da Caixa de Pandora, o chamado Banco Central do Brasil, para que na hora como essa, né, não só os banqueiros vão lá no ouvido e consiga bons benefícios, mas que também a área industrial, a área de serviço, né, de turismo principalmente, o setor agrícola e o consumidor. As entidades de consumo devem fazer mais pressão para atender os consumidores nessa situação em que, de fato, ficam todos bem fora do alcance das possibilidades de um acesso ao crédito. Nós não estamos falando aqui em ficar distribuindo dinheiro, não, né? Nós não somos Silvio Santos, né? Nós estamos querendo que o acesso ao crédito seja facilitado com taxas bem caracterizadas. E só podem fazer isso através de recursos públicos. Não tem outra finalidade. Só para você ter ideia, os bancos receberam dinheiro e fizeram o quê? Seguraram. Quando tem que dar, falam, opa, cadê minha garantia? Cadê meu fundo garantidor? Então, tem que o poder público criar suas ferramentas, o Banco Central tem que fiscalizar. E um dia desse publiquei no meu Facebook o seguinte, o Banco Central não fiscaliza, quem vai fiscalizar? Aí eu apelei, cadê o Ministério Público? Porque nós estamos falando de fiscal da lei, de fiscal da aplicação da norma, de fiscal da execução da lei. Então, se o Banco Central não está fiscalizando, nós temos um órgão que pode chamar o Banco Central para sua responsabilidade e fazer com que a população não penure num momento tão importante da vida do brasileiro e na vida do mundo hoje. Um forte abraço a todos e um grande agradecimento ao professor Luiz Frecchiani, à doutora Lorena, excelente mediadora, parabéns, né? E ao doutor Joaci, com sua sabedoria, que já era por nós conhecida, mas que faltava o público de ter mais conhecimento do que o público que o doutor Moacir já tem de relação permanente. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? É uma oportunidade nova, né?
a gente que é um pouquinho mais experiente, né, doutor Gilberto, tem uma certa dificuldade com os meios eletrônicos, com a informática, com toda essa tecnologia, né, e de repente a gente fica fora, quando a gente deveria, pela nossa experiência, né, a do senhor é bem clara e a gente pode ver isso, a gente deveria estar pronto para responder a isso, né? Eu acho que este momento, eu ouvi uma pessoa falando isso que eu vou falar, e eu achei interessante. Nós somos hoje, né, defensores sociais. Nós, juristas, nós, advogados, nós temos um papel importante neste momento. Então, o que existe é uma realidade que, infelizmente, a gente não esperava que acontecesse. Nós temos hoje uma situação de dificuldade de acesso ao crédito e infelizmente, as instituições financeiras não estão fazendo seu papel social. Então, hoje, nós precisamos, mais do que nunca, exercer essa nossa função social, como operadores do direito, como parte integrante daquilo que a sociedade espera, como profissionais que brigam, lutam por aquilo que é o direito. Nós estamos aqui falando de situações diferentes, nós estamos falando de direito, daquilo que é verdadeiramente devido à pessoa, à empresa, ao empresário, ao pequeno empreendedor. Nós precisamos que mais do que nunca, nós façamos valer esses direitos. Então, voltando lá à questão do contrato bancário nesta situação de pandemia. Volto a repetir, observem prazo, observem a taxa de juros, observem aquilo que você está contratando. Se possível, não contrate neste momento. Busque, através dos meios legais, documentar tudo aquilo que você negociou, falou com sua instituição financeira. Não conseguiu resolver? Infelizmente, a gente tem observado que não tem sido possível isso. Busque um profissional, busque uma orientação de um profissional que possa dar segurança e te dar uma orientação devida para a solução do seu problema. E pedir a Deus que Ele possa colocar a mão sobre os nossos dirigentes, né, sobre os nossos governantes, para que eles possam fazer com que realmente aquele que necessita seja beneficiado, né? Infelizmente, a gente tem observado e visto que quem está se beneficiando neste momento, infelizmente, não são aqueles que necessitam, não são aqueles que precisam ser atendidos. Muito obrigado, doutor Gilberto, pela oportunidade, muito obrigado pela parceria que nós estamos iniciando agora, que nós possamos realmente dar continuidade, e eu acredito que esse é o caminho. A gente tem que se colocar à frente, mostrar a nossa cara, nos colocarmos à disposição de enfrentarmos e de falarmos sobre assuntos que são de suma importância para a sociedade neste momento. Doutora Lorena, pela mediação, muito boa, por sinal, né? E agradeço, né, a oportunidade, e a gente, se Deus quiser, teremos outras oportunidades de estarmos juntos e podemos tratar desses assuntos. Os contratos bancários, o doutor Gilberto falou sobre a questão do contrato agrícola, é uma modalidade, é um tipo de contratação. Então, infelizmente, o tempo é pequeno, a gente não pode tratar de todas as modalidades. Cada contrato é um contrato, cada negociação é negociação, nós temos que observar individualmente. Eu agradeço a oportunidade, ao professor Luiz pela oportunidade também de estar junto conosco, e me coloco à disposição de vocês, para que a gente possa, em outras oportunidades, tratar desses assuntos que são bastante relevantes. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço, foi uma honra participar desse evento ao lado de pessoas tão grandes, né, figuras grandes no direito, grandes advogados, grandes juristas, professores, então eu fico muito envaidecida de poder participar desta live com vocês hoje, de fazer parte desse time, que é Gilberto Álvares Advogados Associados, e agradeço também ao Instituto Insere pelo apoio, na pessoa aqui do presidente, Luiz Cláudio Frecchiani, e também agradeço aos nossos colaboradores, o Jean Aquino, a Lawanda Ferreira, obrigado por fazer acontecer essa live e nos dar o suporte necessário nos bastidores ao longo de toda essa semana. Por fim, eu gostaria de convidar aos amigos, aos colegas, aos parceiros, aos clientes,
para curtir e acompanhar as nossas atualizações e as pílulas jurídicas que as nossas redes sociais sempre postam, pelo Facebook, pelo LinkedIn, pelo Instagram do Gilberto Álvares Advogados, e também no nosso site. Obrigada por ficarem conosco até aqui e tenham todos uma ótima noite.